Fala, investidor, tudo certinho? Me diz aí, você já deve ter observado que o mercado financeiro possui várias siglas. Mas afinal, o que são todas essas siglas financeiras? É sigla que não acaba mais. E foi pensando nisso que no vídeo de hoje vamos bater um papo com fundamentos sobre as principais siglas do mercado financeiro para que você finalmente as entenda. Então já clica no gostei, manda para os amigos, para a família, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, aperta os cintos e vem comigo! Fala, meus queridos do Com Fundamentos, aqui quem fala é o Lucas Poggi e no vídeo de hoje você vai ficar sabendo que danado quer dizer esse mar de siglas no mercado financeiro, para que servem, se são sobre investimentos ou não. Mas já te aviso para ficar tranquilo porque não é nada de outro mundo, porque pode não parecer, mas as siglas na verdade foram feitas para simplificar, ou seja, tornar mais simples uma coisa que é mais complexa. Porque, por exemplo, é bem mais fácil falar para alguém que você investe em um CDB que rende 120% do CDI, do que falar que invisto em um certificado de depósito bancário que rende 120% do certificado de depósito interbancário. Então, na prática, a ideia das siglas é facilitar nossas vidas. Porém, claro que no caso de quem nunca as viu, elas podem assustar logo de cara. Mas fica tranquilo e termina esse vídeo que vai ficar tudo mais simples, eu prometo. E já aproveitando o que eu falei, vamos começar pelas duas siglas que eu acabei de usar, o CDB e o CDI. Mas afinal, o que é o CDB? O CDB significa Certificado de Depósito Bancário, e basicamente ele é um investimento no qual você empresta dinheiro ao banco e recebe de volta esse valor com juros. Repare que normalmente as pessoas vão ao banco para pegar dinheiro emprestado, e nesse caso é justamente o contrário. No CDB, é você que está emprestando esse dinheiro ao banco e ganhando juros com isso. E a rentabilidade do CDB geralmente é atrelada ao CDI, que significa Certificado de Depósito Interbancário. E o CDI para a gente, ou seja, o cidadão comum, nada mais é do que uma taxa, mas entre os bancos ele funciona como um empréstimo. E como é que isso funciona? Bom, todo final do dia tem banco que vai estar com caixa cheio e outros bancos com caixa faltante, porque tiveram mais saques do que depósitos de dinheiro nesse dia específico. E para equilibrar tudo isso, um banco empresta os recursos para outro e cobra justamente essa taxa, o CDI. E como já há essa taxa do CDI, ela acabou sendo usada também para mensurar outros tipos de investimento, como por exemplo o CDB. Então, como eu te falei no começo, quando a gente fala que o CDB está rendendo 120% do CDI, não quer dizer que esse investimento rende 120% ao ano. Na verdade, ele está rendendo 120% da taxa do CDI. Por exemplo, usando os valores mais atuais, considerando a taxa do CDI em 4,15% ao ano, esse CDB do exemplo valeria 120% desses 4,15%. Ou seja, ele renderia 1,2 vezes 4,15%, ou 20% a mais que esses 4,15%. E isso te daria um CDB de 4,98% ao ano. Se fosse um CDB que rende 140% do CDI, seria 1,4 vezes a taxa do CDI. Se fosse 160% do CDI, seria 1,6 vezes a taxa do CDI e assim por diante. E fazendo isso, você vai achar a rentabilidade bruta do investimento, porque o CDB paga imposto de renda de acordo com a tabela regressiva. Ou seja, até 180 dias com investimento você paga 22,5% de imposto, que vai diminuindo até passar dos 720 dias, onde você paga apenas 15% de imposto de renda. E outro fator que também vai influenciar no CDB é a própria inflação, que é bem alta no Brasil e te faz perder poder de compra, fazendo o seu dinheiro valer bem menos na prática. E ainda tem mais uma coisa, eu te falei que o CDB varia de acordo com a taxa do CDI, mas o CDI também vai se modificando durante o ano porque ele vai acompanhando bem de perto uma outra taxa chamada de Selic, que também é uma sigla e significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Mas pra gente, no caso os investidores pessoa física, a importância da Selic é que ela funciona como uma taxa básica da economia, e ela é definida a cada 45 dias numa reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária. E nessa reunião,
fica decidido se a Selic vai aumentar, diminuir ou continuar igual por mais 45 dias. E quando a Selic muda, o CDI acompanha essa mudança, ou seja, se a Selic sobe, o CDI sobe também. Se a Selic cai, o CDI cai também, ficando ali sempre um pouco menor que a taxa Selic. E falando agora de outros investimentos na renda fixa, que da mesma forma que o CDB, você vai estar emprestando o seu dinheiro para o banco enquanto recebe juros em troca. E a estrutura do investimento é bem parecida, o que muda, basicamente, é o destino desse dinheiro que você está emprestando. Dito isso, nós temos as LCAs e as LCIs, onde LCA quer dizer Letra de Crédito do Agronegócio e LCI quer dizer Letra de Crédito Imobiliário. E nesses dois casos, você também vai estar emprestando seu dinheiro ao banco, mas o banco já emprestou esse dinheiro para alguma iniciativa no agronegócio, no caso do LCA, ou no setor imobiliário, no caso do LCI. E qual a diferença das LCIs e LCAs em relação ao CDB, já que a gente vai estar emprestando dinheiro ao banco? Bom, as LCIs e LCAs são isentas de imposto de renda, ou seja, isentas de IR. E por isso, quando você vê, por exemplo, uma LCA que está rendendo 92% do CDI e vai fazer uma comparação com o CDB que está rendendo 110% do CDI, observe que a LCA não tem cobrança daquela tabela regressiva de imposto que eu te falei. E já no caso do CDB, você ainda tem a cobrança do imposto no final. Lembrando que o LCI também é isento desse imposto, hein? Então, por isso, tanto as LCIs quanto LCAs podem vir a render mais que um CDB, mas isso não é uma regra geral. Você sempre deve comparar caso a caso, fazendo aquela multiplicação que eu citei no começo do vídeo para ver o rendimento anual e depois tirando o imposto de renda, no caso do CDB, proporcional ao tempo que você terá esse rendimento, para com isso comparar com a respectiva LCI ou LCA e ver qual é o melhor. Lembrando que todos estão sob o efeito da inflação, que ninguém escapa, né, meu amigo? E um outro investimento da renda fixa com sigla seria a LC, que significa letra de câmbio. Mas nesse caso, o termo câmbio não é o relacionado a casas de câmbio, dólar e afins. Esse investimento nada mais é do que um CDB, porém o destino desse dinheiro não é ser emprestado a um banco, e sim a uma financeira. Ou seja, você vai emprestar o seu dinheiro para uma instituição que vai receber esse dinheiro e emprestar para outras pessoas, cobrando assim juros maiores. E na prática, esse tipo de investimento possui um risco interessante atrelado à sua essência, pois a atividade das financeiras é emprestar o dinheiro. Então, quando a economia está em alta, as pessoas pegam empréstimos e vão pagando aos poucos. Mas quando a economia piora, essas mesmas pessoas vão priorizar o que para elas é essencial, como por exemplo aluguel, comida, luz, e se sobrar dinheiro, elas vão pagar as parcelas desses empréstimos. Então, em tempos de economia ruim, a inadimplência sobe e pode vir a ser um problema para as financeiras. E com isso, meu amigo, o problema também passa a ser seu, já que emprestou dinheiro através da letra de câmbio. Então, dito isso, em teoria seria mais seguro emprestar dinheiro para um banco do que para uma financeira, porque apesar do banco também executar atividades de uma financeira, ele tem receitas vindas de outras áreas como seguros, taxas nas contas, entre outras que deixam a receita mais estável do que as que vêm da financeira. Então, na minha opinião, eu só entraria numa LC se o rendimento for bem mais interessante do que um bom CDB, LCI ou LCA. Bom, e todos os investimentos que eu te falei até agora, exceto o CDI, que não é um investimento e sim uma taxa, são garantidos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. E ele é uma instituição privada sem fins lucrativos que é mantida pelos próprios bancos, onde cada um faz a própria contribuição para que essa instituição deixe o sistema mais seguro. Por exemplo, caso um banco venha quebrar, a galera do FGC vai intervir no banco, pega as contas dele e remunera os investidores até o limite de R$ 250 mil por CPF. E por instituição também, com limite global de R$ 1 milhão. Então, por exemplo, se você não entendeu nada, vamos lá. Você tem R$ 1 milhão dividido em 4 bancos, que são R$ 250 mil espalhados. Supondo que os 4 bancos quebrem de uma vez, você estaria dentro do limite de R$ 250 mil por instituição dentro do seu CPF. Mas, por exemplo, se você tivesse R$ 1 milhão em apenas 2 bancos, sendo assim R$ 500 mil em cada, você receberia do FGC R$ 500 mil, que seriam R$ 250 mil,
do limite de um banco e 250 mil reais do limite do outro. E claro, se você tivesse mais que 1 milhão, esse valor a mais não estaria mais dentro da cobertura do FGC. Ah, e eu quase esqueci, esse 1 milhão também tem uma validade de 4 anos. Então se você tiver lá o dinheiro e algum banco vir a quebrar, o que você tiver direito de ressarcimento vai sair dentro desse seu limite de 1 milhão de reais de cobertura. E só depois de 4 anos que o limite vai retornar para você. Calma aí, Lucas, que eu não estou entendendo mais nada. Vamos lá. Por exemplo, você tem 400 mil reais divididos em 4 bancos, 100 mil reais em cada um. Você tem CDBs desses bancos, que geralmente as melhores rentabilidades de CDBs são dos bancos mais quebrados. E em um dos bancos, seus 100 mil reais viraram 120 mil reais. Mas o banco deu um problema e o FGC precisou entrar nessa história. Bom, e depois que eles passarem tudo a limpo, o FGC te dá o prazo de 10 a 15 dias para te pagar, mas na prática pode demorar um pouco mais. E ele vai te pagar o que seu dinheiro rendeu até o dia em que ele precisou entrar nessa história. E você tinha um limite de 250 mil reais por instituição e o limite global de 1 milhão que vale por 4 anos. Mas como ele te pagou agora os 120 mil de volta, o seu capital segurado pelo FGC agora é de 1 milhão de reais menos 120 mil reais, ou seja, 880 mil reais. Então, se outro banco vir a quebrar, o FGC te paga e tira desses 880 mil, e assim por diante. E o valor tirado da garantia volta para você após 4 anos do incidente em questão que você precisou do FGC. E lembrando que mesmo com a cobertura do FGC, você não deve ficar assim tão tranquilo, porque em 2008, na crise do subprime nos Estados Unidos, os americanos tinham uma estrutura bem parecida com o FGC. A diferença é que não era privada, era estatal. E nessa crise, essa instituição não teve dinheiro para pagar todo mundo que precisou durante essa quebradeira geral. E com isso, o governo precisou entrar na história para pagar todo mundo. Então o questionamento que fica é, aqui no Brasil, o FGC é privado. Será que o governo entraria na jogada para pagar todo mundo no caso do FGC não conseguir? Mas, mudando de assunto, uma das últimas siglas do vídeo é o COI, que significa Certificado de Operações Estruturadas. E basicamente é uma cópia de investimentos europeus e americanos chamados de notas estruturadas. Bom, e o COI, na prática, é um produto financeiro que mistura aplicações e características da renda fixa e renda variável numa coisa só. Eles são um tipo de investimento mais sofisticado que pode ser útil ao cidadão conservador que não quer tomar tanto risco, quanto para o cidadão mais experiente, que deseja diversificar os investimentos em aplicações mais sofisticadas. E, no geral, é um investimento bem interessante que merece um vídeo exclusivo com mais detalhes. Mas um dos COIs que vale a pena comentar é o COI de valor nominal protegido, que garante que o investidor vai receber de volta, no mínimo, o valor que investiu inicialmente, mesmo que os ativos dentro desse produto tenham desempenho negativo. E eles são montados baseados em cenários. Existe o cenário bom, que você tem o seu dinheiro mais o lucro, e o cenário ruim, onde você não ganhou, mas pelo menos protegeu o que investiu no começo. Isso parece perfeito, não é? Mas como tudo na vida, apresenta alguns contras, como por exemplo, o risco de custo de oportunidade, ou seja, deixar de ganhar valores maiores, ou mesmo alguns COIs que limitam os ganhos a determinados patamares. E os COIs também possuem prazo de duração, ou seja, nesse intervalo você não pode sacar o seu dinheiro. E normalmente o prazo mínimo chega a ser de 2 anos. Então, por exemplo, no cenário ruim que eu te falei, no qual você não lucrou nada, mas vai receber de volta o dinheiro que investiu, ao final desses 2 anos, você receberia o valor nominal. Ou seja, se você colocou 10 mil reais, você vai receber de volta 10 mil reais. Porém, esse valor foi corroído, claro, pela inflação desses 2 últimos anos acumulados. E para finalizar, 2 siglas bem comuns e que são relacionadas à inflação aqui no Brasil, temos o IPCA e o IGPM. O IPCA quer dizer o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, e basicamente é o índice oficial da inflação aqui no Brasil. E ele é calculado pelo IBGE e divulgado todos os meses. Ele mede a variação dos preços de uma cesta de produtos e também serviços, sendo bastante representativo para medir a perda do poder de compra do dinheiro. Então, além de servir de referência para essa meta de inflação, ele é um excelente parâmetro para que você possa acompanhar
o desempenho dos seus investimentos. E o outro é o IGPM, que quer dizer Índice Geral de Preços do Mercado, e é uma das versões do Índice Geral de Preços, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. E esse indicador registra a inflação de produtos agropecuários e industriais vendidos no atacado, de bens e serviços vendidos ao consumidor no varejo e de custos relacionados à construção civil. E você já deve ter visto que esse índice também é bastante utilizado para corrigir os valores dos contratos nos aluguéis. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo de hoje tenha te ajudado a esclarecer várias dúvidas sobre todas essas siglas que muitas vezes parecem ser bem confusas. Agora, quando você ouvir, por exemplo, na televisão, já vai entender do que se trata. E só lembrando, não esquece de curtir o vídeo, mandar para os amigos, para a família, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e valeu!